Ó, sabe um negócio que a gente esqueceu? A gente falou essa transmissão toda sobre as questões econômicas, sobre o Lula, mas sabe qual que é um ponto que não pode deixar de figurar em todas as transmissões? Mais de 1.000 pessoas presas, mais de 1.000 presos políticos, a revelia do devido processo legal, da Constituição, da lei, dos parâmetros internacionais de direitos humanos, um deputado preso pelas palavras, com perdão presidencial rasgado, que cumpriu 25% da pena, e diferente dos criminosos comuns que saem quando cumprem, ele ainda não saiu. Isso não pode ser esquecido. Sabe por quê? A gente não pode esquecer das milhares de pessoas, milhões, censuradas, ou pelo medo ou pelo Estado, tanto faz, ou pelas big techs a serviço do Estado, dá na mesma. Porque amanhã, hoje já é com você. Esse é o ponto. Não é que amanhã pode ser, já é hoje. A gente não pode esquecer que esses avanços contra a Constituição, contra a lei, são tão graves quanto, aliás, são mais graves do que todos os problemas econômicos que nós falamos até aqui. Porque a lei é a regra do jogo, Fábio. Essa é uma vantagem que vocês têm aí nos Estados Unidos. Vocês têm a regra do jogo. Pode ter um malandro aparelhado que em um ponto fura a regra, mas logo logo ele dança. Você pode ter um outro cara que fura, não dança, mas o furo que ele fez alguém remenda. Aqui não é assim que a coisa está funcionando, não. A gente tem o Felipe Martins preso porque sim, está provado que o cara não esteve nos Estados Unidos. Está preso. A gente tem o Daniel Silveira, como eu acabei de falar, perdão rasgado, cumpriu os 25%, está preso. As tias do Zap, as perigosas vovós, presas, suas perigosas bolsas de colostomia. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Censura. Sem a regra do jogo, como se joga, Fábio? Como se joga sem a regra do jogo? O Brasil tem um problema mais grave do que tudo que nós falamos aqui, que já é grave, que é recuperar a regra do jogo. É recuperar a liberdade. Lutar pela lei no Brasil não é mais uma questão política, é uma questão humanitária. Humanitária. Isso não pode ser esquecido. Não pode. Você falou algo importantíssimo, lembrou aqui, né, para a gente pautar aqui, que é preciso a gente estar pautando isso sempre, é verdade, porque hoje ainda nós podemos falar sobre economia. Nós ainda podemos puxar a pauta da economia e criticar o desgoverno ainda, porque nós corremos riscos de a qualquer momento nós sermos calados, né? O Diogo trouxe aqui algo importante, né? E a anistia, nós precisamos pautar, né, a anistia aos presos políticos. Já foi mais do que provado que não houve golpe, inclusive nos Estados Unidos derrubaram, né, essa falácia de que a invasão ao Capitólio foi ali um crime, um golpe de Estado, e isso deveria ser pautado sim pela direita no Brasil. Fábio Tom. Cara, o que o Diogo falou é muito importante, e eu não canso de falar isso no meu canal, porque eu acho que, sem dúvida, é o mais importante que nós temos no nosso Brasil, é lutar para que o Brasil volte à normalidade, né? Porque nós temos um ditador, né? Um ditador, o ovo que tudo vê, é um ditador, tem que dizer a verdade como ela é um ditador que está aí. E eu estava lendo, né, esse negócio de o que aconteceu lá na época do golpe militar. Aí o Lula libera todo esse negócio, onde qualquer pessoa que venha a público, né, dizer que eles foram torturados, ainda que não tenha prova, ainda que não tenha nada, essas pessoas são restituídas. Porra, nós temos um cara sofrendo tortura todos os dias na prisão hoje. Hoje, né? O Felipe Martins está sofrendo tortura. Isso é tortura. O que o Cid fez, saiu esse negócio, voltando mais uma vez para a loja. Cara, o Cid, ele sofreu tortura, isso são tortura. Essas senhoras que estão presas, isso é uma coisa canalha. Aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte, como bem o Diogo colocou, nós temos alguns lados podres, mas a justiça em geral ainda funciona. E a Suprema Corte americana decidiu que uma coisa, sim, houve vandalismo, sim, mas querer prender as pessoas por
insurreição, não, isso não existe. E eles cancelaram isso. Então, as pessoas que iam ser presas por 20 anos, 17 anos, isso tudo foi jogado por terra. Essas pessoas todas foram soltas, porque não existe. A Suprema Corte falou que esse cara é maluco. Esses promotores do Jorge Soros são loucos, né? Mas o problema do Brasil é que o nosso problema está exatamente na Corte Maior. Então, o problema a gente expõe. Agora, como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente soluciona esse problema? Eu tenho falado para as pessoas, a minha visão é questão de tempo e esse problema será resolvido, mas esse problema ele não pode ser resolvido de forma imediata, nós temos que trabalhar. Por exemplo, essa chapa, né? Eu estou chamando chapa, a gente sabe que não é chapa, porque o Salles está no Novo e o Eduardo Bolsonaro está no PL, mas são 2 candidatos ao Senado. Eu apoiarei todos os senadores que tiverem em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Se você não tem isso em pauta, eu não vou te apoiar. Você tem que ter em pauta as pessoas do dia 8. Você tem que ter isso em pauta. E eu falo para as pessoas, Mário, Diogo, que no meu canal, que nós temos que colocar uma visão mínima de 10 anos. Se nós tivermos uma visão de 10 anos para consertar o Brasil, em 10 anos nós trocaríamos todos os deputados, todos os governadores, todos os senadores, e em 10 anos nós conseguiríamos colocar 4 ou mais ministros na Suprema Corte. Os mudinhos do Bolsonaro que estão na Suprema Corte hoje, eles poderão deixar de ser mudinhos se eles tiverem 4 pessoas que pensam mais ou menos com ele. Eu não acho que o André Mendonça seja ruim, eu não acho que o Cássio Nunes seja ruim, mas eles têm sido mudos, né? E às vezes eu não vou me colocar no lugar deles. Eu teria a coragem de me levantar contra os ditadores, né? O 9 contra 2? Não sei. Acredito eu que sim, mas é fácil ficar sentado aqui e dizer que eu faria, né? Mas eu não sei. Mas eu tenho a certeza. Se a gente conseguir colocar 4 outros ministros lá, esses 2 mudinhos começariam a falar. Eu acho que as coisas mudam. Foi o que o presidente Donald Trump fez aqui. Não adianta a gente querer... a gente tem um problema. Como é que a gente conserta? O presidente Donald Trump colocou 3 conservadores na corte. A decisão favorável às pessoas do dia 6 foi porque o presidente Donald Trump colocou as pessoas certas na Suprema Corte. Nós temos a maioria na Suprema Corte, pessoas que pensam, né? Não são advogados de porta de cadeia, todos eles, até mesmo escolhido pela esquerda, são juízes formados, juízes professores, juízes que têm livros e livros e livros e livros. Quer dizer, é indiscutível o saber desses juízes, ainda que seja o cara de esquerda. Eles são pessoas que têm formação, profissão, eles têm tudo para mostrar para você. Diferente do Brasil, que tem alguns ali que não conseguiu passar nem curso, né? Mas fazer o quê? Foram escolhidos, não por mérito, mas por camaradagem, por aproximação. Então eu acho que essa situação dificílima que nós estamos vivendo hoje, o próprio Alexandre de Moraes já falou, se vocês fizerem anistia, tá na minha mão, filho. Tá na minha mão, filho. O cara já ameaçou, dizendo que quem manda é ele. Então nós temos a lei Alexandre de Moraes, né? Porque é a lei dele. Então nós temos a Constituição e temos a lei alexandrina, né? Quando a Constituição está de lado, e ele deve ter um livro vermelho chamado Lei Alexandrina. Vamos ver o que diz aqui na minha lei, né? Na minha Constituição alexandrina. Na Constituição não pode, mas no meu livro pode. Então ele pode tudo. Então ele já está dizendo, se a gente fizer uma anistia, ele vai barrar a anistia. Basicamente já falou isso para a gente. Então nós precisamos ganhar 2026 com pessoas com o propósito de uma anistia e de um impeachment de um juiz na Suprema Corte. Eu acho que a gente não precisa impeachment todo mundo, não. Impeachmentando o Alexandre de Moraes de forma legal, na nossa Constituição, como está descrito, a gente tira ele, julga ele, se for condenado, tem que ser preso por tudo que ele fez, né? E aí os outros vão botar o rabo entre as pernas, porque eles vão entender que eles não são os donos da verdade, eles não são dono da Constituição, eles não são os todos poderosos. E aí eu acho que a normalidade volta, mas algo muito drástico tem que acontecer. Se não acontecer isso, eu não vejo, mas a nossa visão não pode ser tic-tac, não pode ser 48 horas, não pode ser imediatismo. Tem que ser algo bem pensado, trabalhado, estratégico, porque eu acredito que o Brasil ainda, essa é a minha opinião, não é ainda uma ditadura.
Eu acredito que o Brasil é uma semiditadura, é uma democracia híbrida. O Brasil caminha para uma ditadura. Mas eu acho que ainda há meios legais da gente mudar isso. Diferente de uma Venezuela, que só vai mudar com uma guerra civil, com uma revolução. Diferente da Rússia, diferente de Nicarágua. Eu acho que o Brasil ainda tem jeito. Mas nós precisamos ter uma visão de médio a longo prazo, porque a pessoa fica com raiva de mim quando eu falo médio e longo prazo. Mas, pô, pessoal, eu queria que fosse ontem. Mas o problema é que não há como fazer isso tão rápido. As peças do jogo que nós temos, elas são jogadas de maneira burocrática e não é tão rápido assim. A gente precisa trabalhar para esse meio. E esse meio só vai funcionar médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar a trabalhar hoje. Ontem. E eu tenho feito esse trabalho, o Diogo tem feito esse trabalho, o Mário tem feito esse trabalho, mas é um trabalho que a gente começou ontem e o resultado ele vai vir 2026, 2027, é onde a gente vai começar a ver. E temos que colocar alguém de direita também, porque essa visão de 10 anos é para mudar geral. E nós conseguiremos mudar o Brasil. É pouco a pouco, mas uma visão de 10 anos aí, eu acho que a gente consegue consertar muitas coisas. Ô Fábio, eu vou colocar um outro ponto, e eu entendo a sua visão, porque a sua premissa parte de uma normalidade institucional. Você vive, apesar da crise nos Estados Unidos, uma normalidade institucional. O problema é que o parâmetro no Brasil não é o mesmo. Vou tentar colocar uma outra perspectiva sobre o que você colocou. Em um cenário normal, eu concordaria provavelmente ipsis literis com o que você disse. Preparamos para 26, vamos investir em um novo Senado. Não acho que seja possível trocar todos os deputados, todos os senadores. Todos os congressos pelo mundo têm maioria fisiológica, fato. Inclusive nos Estados Unidos. Dentro dos republicanos tem fisiológico pra caramba. Dentro dos democratas tem fisiológico pra caramba. Você tem grupos, você tem a ala maga dentro dos republicanos, que é mais aguerrida, e tem uma ala que não é maga. Você já sabe como é que é o negócio. Então isso é no mundo todo. Alguns países mais visível, outros menos, mas composição legislativa, a maioria quase sempre é fisiológica, porque é a fisiologia que faz a política funcionar. Então esse cara ele é necessário. Muda um pouco o espaço que o cara tem para ser interesseiro, de acordo com a legislação e com a cultura de cada país, mas a composição geralmente é essa. Eu não acho que no Brasil a gente vai conseguir ter maioria de direita num panorama de, sei lá, 30 anos, talvez. É uma opinião minha, olhando para como a coisa funciona. Mas se nós estivéssemos em normalidade democrática, seria uma boa estratégia. A gente vai, coloca o Senado, melhora o Senado, cria um ambiente de pressão, mas nós não estamos. Eu vou te tentar trazer o que eu estou enxergando aqui no Brasil. O PT no ano passado inteiro pagou emendas como um louco, publicamente. Emendas PIX significa pagar de imediato a emenda para aquela pauta específica. Ele está vendendo para a sociedade que o Congresso se vendeu. Simples assim. Isto cria crise de representatividade, Fábio. O que dá poder ao legislativo é representar o povo em algum nível. O Lula vem retoricamente, desde o ano passado, desenhando que no Congresso nós temos homens brancos do agro que não representam o povo. Ah, diz que é dentista, diz que... Palavras dele. Diz que é não sei o quê, mas na verdade é tudo fazendeiro. Descolamento da percepção social. No final do ano passado, a Globo chegou a dizer que o Arthur Lira, com 60 mil votos, estava parando o presidente de 60 milhões, chantageando o executivo pelas emendas. Pouco tempo depois disso, o governo federal não pagou 5 bilhões em emendas que estavam combinadas. Quando você não paga emendas ao legislativo, o interlocutor, quem fala com o executivo, é o presidente da Câmara. O PT sabia que o Lira teria que cobrar essas emendas. Ele já era categorizado como chantagista das emendas e teve que cobrá-las. O que o governo fez? Tentou negociar as emendas direto com os parlamentares, por trás do Lira, publicamente. Falem com as nossas lideranças que a gente paga 3 dos 5 bilhões. Esquece o Lira. Isto era uma estratégia para isolar o Lira do apoio legislativo para poder acusá-lo. O PT vem se preparando para judicializar quem controla a política. Os líderes na Câmara, o presidente da Câmara e os presidentes partidários. E vem abrindo precedentes. Prendeu Valdemar Costa Neto por 2 dias. Abriu precedente para prender presidente partidário. Revirou o gabinete do Jordi. Ah, mas ele é de direita. Não importa. Ele era o líder da maior bancada da Câmara.
abriu o precedente para revirar o gabinete da maior bancada da Câmara, à revelia do procedimento legal adequado. Censurar o Marcos Duval por mais de um ano, um senador, abriu o precedente para censurar o Senado. Revirar o gabinete dele, abriu o precedente para revirar o gabinete. Portanto, eles já têm o precedente para operacionalizar rapidamente em uma investigação a neutralização das principais figuras políticas do país. Agora, imagine um Congresso cheio de cabeças de bagre, vaca no poste, sem lideranças. O centro só é forte, Fábio, porque ele tem contato com juízes, que ele ajudou a nomear, com jornalistas, que ele ajudou a financiar, com interesses internacionais, que ele ajuda a atender aqui no Brasil. Mas o cabeça de bagre, o cara que gasta as emendas, sentadinho lá no Congresso, ele não tem esses contatos, ele não tem este poder. E este é o poder capaz de derrubar um governo. Este é o poder capaz de conter poderes. Quem derrubou o PT na primeira vez não foi a direita, não havia direita. Foi a fisiologia com esses poderes, concentrados na mão das lideranças, já preparadas para serem acusadas pelas emendas, no que eu chamei no ano passado de lava-emenda. Se eles desarticularem as lideranças, Fábio, o Congresso estará fechado com as portas abertas. O Dino foi para o STF sem compromisso político com qualquer grupo, portanto, com disponibilidade para pressionar a todos. E quem está cobrando agora dos três poderes o detalhamento do gasto das emendas? Formalmente, Flávio Dino. Ele não tem poder para fazer isso. Só o TCU, mas ele fez. Porque ele não tem compromisso político. No que parece desenhar um esquema de corrupção e chantagem à base de emendas parlamentares. E que o povo não vai passar pano, porque está sentindo o peso das decisões e porque se revolta porque decidiram pelo dinheiro. O PT vem se preparando para anular o legislativo. E se isto acontece, como falar em 26? Vamos nos lembrar dos 60 milhões de votos do Lula? 60 milhões de eleitores que seriam parte deles anti-Bolsonaro, mas que não consumiram o bis. Quando o Felipe Neto e o Randolfo Rodrigues fizeram propaganda para o bis da Lacta, o impacto na queda de vendas foi grande o suficiente para atingir a Mondelez, a incorporadora da Lacta. Onde estão os milhões de eleitores do Lula, ou que não se pautam por política, para consumir o bis, que desabou de preço na época? Como pode Lula ter vencido Bolsonaro na capital paulista, Boulos ter na pesquisa 2.300.000 votos, e os dois, em um feriado, em um reduto supostamente petista, segundo os resultados das urnas, com um show de música gratuito, não conseguiram colocar 2 fileiras de pessoas no estacionamento do Itaquera? Foi agora isso. Como falar em 26? O risco no Brasil transcende a normalidade jurídica e política, em qualquer parâmetro que se avalie. Como falar em 26 quando Felipe Martins está preso por supostamente ter ido aos Estados Unidos sem nunca ter pisado lá, segundo o Estado americano, segundo o GPS, segundo a Uber? Só falta Cristo aparecer e falar, ele não estava lá. Está preso. Como falar em um Senado para 26? Entenda, eu concordo com a tua fala, mas em normalidade jurídica nós não estamos. Veja, como falar em impeachment um ministro e os demais voltam para casinha? Talvez, de fato, isso pudesse acontecer. Mas eu não sei se isso apenas será suficiente. Como será que eles se comportarão diante do movimento? O quanto os outros se sentirão seguros diante do Senado? Não vão mover os arquivos que estão na gaveta? Os processos de gaveta? O Brasil tem condenado pessoas, Fábio, colocado na cadeia, sem condenação, sem provas. Ou seja, hoje você nem precisa mais no Brasil provar que o sujeito é culpado de alguma coisa, desde que a imprensa apoie. E quem vai incentivar a imprensa a combater isso? Só os fisiológicos têm condição de fazer isso. E eles estão perdendo poderes. A reforma tributária, inclusive, tira ainda mais poderes deles. Como falei no começo, tira poder econômico, tira poder de articulação social. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é um projeto de poder que avança a passos largos, contra o qual, se nós
tratarmos como se estivéssemos em uma normalidade e agirmos com essa lentidão que a normalidade nos permitiria, nós vamos entregar a eles a possibilidade de deter o poder. Eu fico contente que o caso tenha eclodido nos Estados Unidos. Essa pressão de fora mexe com quem suplanta essas arbitrariedades por aqui. Não é só o ministro togado, todo-poderoso, mas quem está no entorno, quem cumpre ordem. Esses caras estão pressionados pela investigação aí no país que você está. Não há lealdade entre os desleais e ninguém quer ser a bandinha do Titanic. Então esse tipo de movimento cria uma percepção de esvaziamento. Então, e por isso acredito que nós temos grandes chances. Há uma mudança no interesse internacional, a matriz política internacional está mudando rapidamente, inclusive aí nos Estados Unidos. Eu sei que a agenda woke 2030 tem sido chacota, inclusive entre populares democratas. Se coloca como democrata, mas tem tirado sarro da agenda woke. Eu sei que ela passa por um momento de fragilidade. E isso desenha um pouco da mudança. Isso é benéfico para nós. Mas é preciso que os nossos agentes internos tenham consciência do tamanho do problema. Pressão internacional não muda o Brasil. Ela apoia. Mas são os agentes internos que têm que promover a mudança. O Senado precisa compreender de uma vez por todas que se eles não preservarem os próprios poderes, não tem 26. O STF está legislando, Fábio. É o maior poder do legislativo, legislar abertamente. No caso das drogas, eles deliberadamente substituíram o parágrafo 2º do artigo 28, o texto que está na lei, pelo texto que eles desejaram, sem ter um voto. O que você falou sobre a anistia é gravíssimo. E ele falou mesmo, eu vi entrevista. Quem define a anistia é a Constituição e quem interpreta é o Supremo. Foi a frase que o Alexandre de Moraes usou, no que você citou. Então eles já estão proclamando legislar, inclusive, sobre a Constituição. Então, se o Senado não retém os seus poderes, veja, o Congresso, inclusive, negocia com base no poder de legislar, de barrar lei, criar lei, verificar orçamento. Eles estão perdendo todas essas prerrogativas, a desoneração, Fábio, em uma canetada. Aí estamos falando de uma pauta de interesse econômico. Olha o tamanho da invasão na fisiologia política. Isto é um risco enorme para o país, quando não se encontra na realidade o resultado dos processos eleitorais, no mundo real, nos dados auferíveis, os que não dependem de pesquisa, não dependem de institutos, e quando se tem essa normalidade jurídica. Então, eu queria trazer essa outra perspectiva do tamanho da gravidade que está a situação no Brasil. Se nós tivéssemos o mínimo do parâmetro de normalidade, a tua lógica estaria perfeita. Realmente melhorar o Senado para ter mais suporte interno, para poder reagir. Mas até para isso, temos o problema da dinâmica de uma mão lava a outra e as duas enforcam a democracia. Quer dizer, o STF está na mão do Senado, mas o Senado está na mão do STF. Enquanto há prerrogativa de foro, ou há um enfrentamento direto, institucionalmente, eu digo, dentro da lei, com processo de impeachment, tudo como tem que ser. Mas ou há um enfrentamento direto que tenha potencial para neutralizar a perseguição do Supremo, quando vai se conter os poderes abusivos do Supremo, ou não dá para ter meia reação. Esse é o ponto. Talvez por isso nada tenha acontecido ainda, porque é muito difícil ter uma reação incisiva. Uma reação minoritária, pontual, é mais simples. Agora, eu vejo como inevitável um eventual impeachment do Alexandre de Moraes vai impactar os demais. Afinal, a condenação de Daniel Silveira, quantos condenaram? 10 dos 11. Eles assinaram aquela ilegalidade. A prisão das pessoas agora, pessoas inocentes. Fábio, no caso do Brasil, é diferente do 6 de janeiro aí dos Estados Unidos. É mais grave. Aqui essas pessoas teriam que ser julgadas na primeira instância. Elas não têm prerrogativa de foro. Não era para estar no Supremo. Só por isso aí já é nulidade processual. Agora, imagine essas pessoas condenadas com uma série de vícios no direito, de nulidades processuais, inclusive sob a ótica do direito internacional, com o fato que não se enquadra na lei. Essas condenações foram chanceladas por quantos ministros? Então, a situação no Brasil, infelizmente, é muito mais grave do que qualquer paralelo que eu conheça recente, do ponto de vista jurídico e institucional. É muito mais grave. Agora, há um aspecto positivo. A gente tem visto a Desmídia apontando os abusos
do Supremo, isso é uma mudança de posicionamento. A gente tem visto os políticos criando o distanciamento das agendas, isso é mudança de posicionamento. Há uma tendência de reação, mas essa tendência ainda é muito tímida diante da ameaça que nós estamos enfrentando. Enfim, desculpem um pouco a extensão, eu até procurei resumir o máximo que eu pude, porque tem detalhes para tudo que eu estou colocando aqui, mas eu acho que o cenário que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista político e institucional, não tem paralelo histórico no nosso país. É muito grave. Enfim, desculpem colocar. Vi você falando sobre 26 e isso me preocupa, porque enquanto o pessoal em Brasília tiver essa percepção de que está tudo bem, nada acontece, a gente vai lá, a gente elege e tal, dá tempo. Enquanto eles estiverem nessa, o outro lado está acelerado. Está eclodindo investigação de emenda no país inteiro, em todos os estados. Está acusando o legislativo de chantagear o executivo. Está mirando nas lideranças. Está censurando a internet. Está passando IA. Está mudando o regime tributário. Está avançando. E nós estamos nessa de 26, a gente vota e tal. Então, assim, eu sei que você está nos States, aí a tua referência é outra. Mas tentando trazer um pouco do que eu estou enxergando por aqui. Por aqui a coisa está pesada, Fábio. Então, mas, Diogo, esse ponto que você contou, concordo com tudo isso. O problema é que como nós iremos mudar. É aquela coisa, né? Tem um ditado que diz, né? A definição da insanidade é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, nós precisamos que se levante contra os ditadores. E com esse legislativo que nós temos, isso não vai acontecer. Então, quando eu falo... Esse é o meu ponto. Se a ameaça, Fábio, está na fisiologia, esse é o meu ponto. Eu não espero que esses indivíduos façam a coisa certa pelo motivo certo. Não farão. Não vão fazer pela Constituição, pela lei, pelo povo, porque é certo. Esqueça. Por isso não. Mas que façam em causa própria. É importante que eles compreendam que o regime não está mirando em mim ou em você, Fábio. Para nos silenciar, eles não precisam de nada novo. O foco está neles. Quem tem potencial para impedir o regime são eles. Eles precisam compreender que jogar com o sistema não os manterá no poder. A primeira coisa que o sistema fará para consolidar o poder é retirá-los de lá. Esse é o ponto. Ah, mas o Pacheco não se move. O artigo 48 do Regimento Interno do Senado, no inciso 2º, estabelece que o Pacheco deve preservar as prerrogativas do Senado, entre elas, legislar. O STF legislou. Só por aí dá para afastar o Pacheco, por exemplo, caso ele não queira se mover. Ainda quem protocola um pedido de impeachment no Senado, o senador que protocolou, pode entrar com recurso caso o Pacheco não avalie, para que o plenário avalie. Dilui a pressão. Então, recursos tem, precisa do ambiente favorável. Nenhum senador vai ser louco de fazer isso sem ter um ambiente favorável, porque ele cai sozinho depois. Mas esse ambiente favorável passa por conscientizar esses caras que nós não vamos chegar em 26 seguir como está. Que eles não chegarão lá em 26. É preciso que eles compreendam que o regime está trabalhando para retirá-los do poder. Talvez isso possa fazer com que eles se movam. E isto tem potencial para mudar o jogo, associado à pressão que vem aí dos Estados Unidos, que cria mais uma percepção de peso contra eles. Se não bastasse o regime mirando neles, tem ainda a justiça internacional olhando para esse panorama. Então, caminho tem. A questão é, como é que a gente pode ajudar a fomentar isso? Acho que esse era o ponto que eu queria colocar. Não contrapondo o que você falou sobre 26, não. Como eu disse no começo, normalidade concordaria totalmente. Agora, como é que a gente faz para mudar o comportamento desses caras que estão aí? Então, mas acho que conscientizá-los do risco é um caminho. O ponto, Diogo, não é normalidade. Eu, de maneira nenhuma, eu acho que exista normalidade no Brasil. E 2026 tem que ser a nossa visão, porque não há como fazer nada antes disso. Eu acho que tudo que você falou é perfeito, mas tudo que você falou só será feito a partir de 2026. Por quê? Porque em 2026, essa visão de que... Porque ela demora. Por exemplo, as pessoas começaram a fazer o seguinte: bolsonarista sendo censurado, parabéns. Bolsonarista sendo censurado, parabéns. E daqui a pouco começaram a censurar eles. Aí eles falaram assim: opa, peraí, o Alexandre de Moraes, você está censurando a gente, pô. Nós somos parceiro, pô. A gente trabalhou junto para censurar os bolsonaristas. Já rolou isso. Então já começou a rolar. Então isso demora um pouco para chegar. Então a minha visão para que essas pessoas venham realmente entender que essa água vai bater no bumbum deles, ela vai demorar muito mais do que a gente está esperando, e isso vai começar com a força de novos senadores que nós colocaremos em 2026.
Esses novos senadores, não é que os novos senadores irão fazer tudo isso, mas mais ou menos a análise que eu fiz dos 2 mudinhos lá na Suprema Corte. Eles são mudinhos e votaram errado, fizeram um montão de coisas erradas, porque é 9 contra 2. Se a gente conseguir colocar 4 ministros, aí vão ser 6 contra 5, os mudinhos vão começar a falar. Então, eu vejo a mesma forma. Dentro do nosso Senado, nós temos aquela galera ali dos globalistas, que os globalistas eles estão... ele vai para onde o dinheiro cai, ele vai para onde o poder está, etc. e tal. Se nós colocarmos um Senado melhor em 2026, essa galera que começa a ver, olha, essa ditadura está começando a chegar em mim, eles irão mudar. O meu ponto, eu concordo com tudo que você está falando, mas o resultado para que a gente comece a virar esse jogo vai começar em 2026, porque não... Cara, o que nós estamos vendo, eles ainda não viram. Eu sinto, mas na minha percepção, se tudo seguir como está, e com esse raciocínio de 26, se os políticos tiverem com esse raciocínio, e tudo seguir como está, o Estado brasileiro vai colapsar antes disso, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse possível, Fábio, e esse é o meu alerta. Mas eu acho que se seguir como está, não chegamos em 26 com a fisiologia política operando. Até lá, o sistema vai mover para se consolidar no poder de uma vez por todas. Eu vejo o colapso, seja pelo colapso financeiro, colapso social, interferência internacional, reação, divisão institucional em alguma instituição que causa alguma forma de conflito, mas no ritmo acelerado em que eles estão avançando, eu não enxergo a possibilidade de chegarmos a 26 com um processo eleitoral capaz de promover essas mudanças. Eu acho que daqui até lá o Estado brasileiro colapsa. Eu não vejo, tanto pela destruição econômica, quanto pelo avanço autoritário, como pelo esvaziamento político. Em algum momento, antes disso, a gente deve colapsar. Só espero que o colapso não seja muito traumático para a história do país, mas que eu vejo um colapso aí, se tudo seguir como está, vejo. Os principais pilares da sociedade estão todos sendo ruídos, todos. Nas instituições, todas elas, sejam elas instituições militares, policiais, enfim, secretarias e por aí vai. A gente tem um colapso econômico evidente, latente, acelerado, um crescimento de insatisfação popular que muitas vezes não compreende muito bem todos os problemas que estão em curso. Então é uma revolta que, quando estourar, deve ser difusa, e há uma mudança de interesses internacionais que pode meter o bedelho aqui, dependendo de como a coisa eclodir. Então, tudo isso está rolando, os militares estão perdendo garantias, estão perdendo benesses, estão perdendo proteções burocráticas, e isso causa problema historicamente. O golpe da República passou por uma crise de representatividade militar desse nível. Então, assim, o que eu estou vendo são elementos de alto risco em todos os segmentos, avançando muito rapidamente, e acho que o Legislativo ainda tem condições, caso se conscientize do tamanho do problema, de mover-se. Agora, se infelizmente seguir como você colocou, eu acho possível, tá? Por isso meu alerta. Se seguir como você colocou, eu acho que a sociedade deve colapsar antes disso. Mas eu acho que vai piorar antes de melhorar ainda. Não chegamos ainda ao fundo do poço. Eu acho que as coisas vão piorar ainda mais. Eu acho que a gente vai chegar no fundo do poço, vai ter um calabouço que você vai abrir assim, vai afundar mais ainda. E aí é onde vai vir uma realidade, onde as pessoas, vamos dizer, o povo não está vendo. Quem não está vendo ainda é as pessoas que pensam que estão se beneficiando com o ditador. Mas eles vão cair na realidade que, olha, esse ditador vai para cima de você também. É o famoso dito do pastor lá na Alemanha, né? Que vieram por ele, não vi nada, vieram por ele, não vi nada, e quando veio para a gente, ele está tudo ferrado já. Então, eu acho que vai piorar ainda muito, mas eu acredito que o Brasil vai virar esse jogo, acredito que a gente vai vencer, mas eu acredito que essa vitória ela vai vir lá para, na minha visão, começa em 2026 para diante essa mudança, né? É o que eu tenho visto aí, mas vai piorar, as coisas ainda vão piorar, porque o Lula é presidente, então vai piorar, as coisas vão piorar. Eu acho que o Brasil ganha também, viu, Fábio? Mas a minha preocupação só é a que custo, só isso. Assim, ó, se houver um colapso no Brasil, e que se nada for feito, eu acho que colapsa antes de 26, mas se houver um colapso, eu acho que a gente recupera a normalidade democrática pós-colapso. Mas o colapso tem um custo histórico, pode ter, a depender do caso, custo de vidas, como já aconteceu na história, em revoltas similares. Então, essa é a minha preocupação. Eu gostaria muito que nós tivéssemos
uma resposta institucional, democrática, legal, mais do que necessária, clara, antes que nós passássemos por um processo desse. O Brasil não tem na sua história um grande processo de colapso desse patamar que eu vejo se avizinhar agora por aqui. Então essa é a minha preocupação. Eu gostaria muito que nós não passássemos por isso. Mas eu concordo contigo. Mesmo que a gente tenha um colapso, né? Eu espero que não, espero que o Congresso reaja antes disso, mas eu acho que o Brasil sai vitorioso desse colapso porque a conjuntura de interesses predominante, tanto fora do Brasil como no Brasil, é favorável à estabilidade. Essa reorganização das cadeias produtivas globais passa por zonas de apoio, e o Brasil é uma tremenda zona de retaguarda produtiva para vários segmentos. A Europa vai precisar, e os Estados Unidos também vão precisar, em grande medida, de algum apoio brasileiro para se reestruturar, reindustrializar certas áreas e tudo mais. Então, eu acho que por isso eles precisam de um Brasil estável, e ainda que a gente passe por um processo de colapso, a gente deve sair vitorioso. Mas o que eu gostaria muito é que nós não precisássemos passar por um processo de colapso. Daí a meu alerta, minha tentativa de conscientizar o pessoal de Brasília que é preciso cumprir a Constituição e a lei ontem. Por isso, inclusive, eu vou à Paulista no dia 14, agora domingo, às 14 horas, em frente ao MASP, pela liberdade, pela anistia, pelo impeachment, pelo restabelecimento da regra do jogo. Não é muito, mas é o pouco que eu ainda posso fazer. Excelente, meus amigos. Concordo. Que aula, hein? Eu também apoio esse dia 14, eu acho que é especial. Eu acho que a gente já começou agora, né? O negócio é continuar agora nessa luta. O pessoal no chat parece que estava... caiu aí a live do... Oi, deu uma caída aí, o Mário. Voltou Tá me geral. ouvindo? Tô. O pessoal tava gostando aqui, o pessoal, que aula, parabéns pelas análises, o pessoal gosta, né, do debate. É bom que tenham dois pensamentos aí opostos, mas que querem o mesmo fim, né? O Brasil alavancado, o Brasil livre. Não é um pensamento oposto, é uma questão de data. Eu Perspectiva. É uma questão de perspectiva. Exato, é exatamente o mesmo argumento. Eu só acredito que tudo que o Diogo falou agora vai acontecer a partir de 2026. E ele acredita que vai acontecer antes de 2026. Isso, Mas o argumento é exatamente igual. Exatamente. Tudo que o Diogo está vendo hoje, eu estou vendo 2026 começar a acontecer. E nem vai começar a acontecer. É muito triste, cara. Eu sei. Por exemplo, eu apoio a anistia, né? E tem pessoas dizendo, eu sou contra a anistia porque a anistia, como vai ser a anistia se não cometeram nenhum crime? Aí eu falo assim, eu entendo o seu ponto, mas, o cara tá preso, mano. Então, o cara que tá preso, ele não tá muito ligando se... Ele tá certo, ele não cometeu nenhum crime, não deveríamos ter anistia, deveríamos prender essas pessoas que estão prendendo essas pessoas. Mas, infelizmente, eu quero anistia porque eu quero essa pessoa solta. É isso que ele quer hoje, é ser solto. Então, eu concordo com tudo que o Diogo falou. Eu vou pegar toda essa fala do Diogo e em 2026 eu vou repeti-la, porque aí sim eu acredito que vai acontecer. Ô, Fábio, só para deixar um ponto. E o Mário é testemunha. No ano passado, eu disse que nos 4 primeiros meses desse ano, se a minha leitura estivesse correta, iriam eclodir inúmeras investigações a respeito de emendas parlamentares no país inteiro. Investigue, faça uma consulta rápida em notícias, com a palavra emendas no Google Notícias, entre janeiro e abril. Só isso. Você vai ver se rolou ou não. Eu disse que o Dino seria a figura a cobrar as emendas porque não tem compromisso político. Ele está cobrando as emendas porque ele não tem compromisso político. Ou seja, a cronologia da tomada de poder, por enquanto, está batendo. Daí o meu alerta. Tá rápido. Não sei se chega lá. Mas esse debate é bom, Fábio. Sabe por quê? Porque nós buscamos a verdade. Quando os dois lados buscam a verdade, há um debate. Quando um dos lados, ou os dois, não buscam a verdade, buscam razão, ganho eleitoral, seja lá o que for, popular, tal, aí não é debate, aí é embate. Nós não estamos em um embate, nós estamos em um debate. É propositivo. Isso é bom. A perspectiva é o ponto de vista. Você está trazendo aqui, Fábio? A Meire falou, Fábio, eu já te chamei de idiota. Você não foi a primeira não, minha filha, já chamei muita gente de idiota, tá? Não é pessoal, tá? Já chamei muita gente de idiota. Eu também erro, tá, pessoal? Não sou de Deus, não sou Deus, não, tá? Então, a gente faz, porque eu faço muita live, cara, batendo papo com as pessoas. E aí entra na briga, né, cara? Nego começa a te xingar, você xinga eles, e é muito bacana. Só que tem gente que se fica, ai meu Deus, ele me foi assim. Não, o negócio é isso. A gente que entra na briga lá é pra brigar.
A Ramire, eu vejo que a Rainerita, ela gosta do Marçal. Ela vai se decepcionar muito com o Marçal, mas vai decepcionar, entendeu? O Marçal é o Macron brasileiro. Mas eu não acredito que ele vá até o fim. Eu não acredito que ele quer ganhar. Ele não quer ganhar a eleição, tá, pessoal? Ele não quer. Quer fazer dinheiro. Curso. Ele quer fazer dinheiro. O cara, ele fez todo o dinheiro que ele fez enganando trouxa. E agora ele tá enganando mais trouxa. E vai ter um montão de trouxa sendo enganado por ele. Entendeu? A ideia, cara, eu sou carioca. Uma das coisas que o carioca tem é que a gente é muito bom em identificar malandro, porque o carioca tá cheio de malandro. Então, nós somos especialistas em identificar malandro. Quando eu vejo um malandro, o meu malandro dar, né? O radar de malandro, é automático, cara. Então ela vai se decepcionar muito. Muitos de vocês aqui vão decepcionar muito com esse tal de Pablo Marçal. Pablo Marçal é perigoso. Abra o olho com esse cara. Abra o olho. Mas se for levar em consideração a gestão, lembra-se que a gente já colocou um governador em São Paulo que falava gestão, acelera São Paulo. Lembra disso aí? Exato. Então, Dória, né? Dória é um bom exemplo de gestão aí de um estado. Ele é outro Dória, cara. Ele é outro Dória. O cara nunca se posicionou nem nada. E a pessoa, não, mas ele falou bem do Bolsonaro hoje. Eu tô apaixonada por ele. Porra, mano. Aí o Marcião, olha o Marcião do Paródia Gospel aí. Seja bem-vindo, meu colega. Olha, ele falou assim, o Marçal é um Doriana igualzinho. Igualzinho. Valeu, meus amigos. Até o próximo programa, então. Sempre ao meio-dia aqui no canal Direita no Brasil, tá bom? E o pessoal do Facebook aí também do Vida Gringa, Deus abençoe, seja bem-vindo, se inscreva aqui no YouTube, no canal Direita no Brasil e no Vida Gringa no YouTube também. Até a próxima, Deus abençoe você, sua família, nossa nação. 3 horas live lá no canal Fábio Tom, não é isso, Fábio? É isso aí, às 15 horas vamos fazer agora a live, agora batendo um papo sobre essas coisas aí. Valeu, Valeu, filho, obrigado.